Fala pessoal, sou o Canarinho na área, estamos de volta aqui, episódio 46, gravando, cheio de novidades, cheio de coisa boa, falando de dois amistosos, panorama da Copa, como é que isso tá. O Neymar, obviamente, que a gente tem que falar um pouco da seleção masculina, da seleção feminina e, obviamente, o prazer de falar da seleção brasileira, né, JP? É isso aí, João. Bom demais? Muito bom. É a última data FIFA do ano, né? Então teve dois jogos aí, dois adversários de um patamar difícil, né? Que a gente pega africanos e tem esses assuntos aí pra gente poder explorar aqui também. E esse papo aqui é sempre muito bom, né? E quanto mais perto da Copa, mais prazer pra gente poder conversar. Nossa, vai dando uma sensação, né, JP? A gente tem falado isso nos últimos episódios, que vai dando uma vontade da Copa chegar e de ver as coisas acontecendo. E a ideia é separar um pouco do que é real das ilusões de amistoso, né? Pô, é melhor ter um amistoso que você ganha de 10-0 ou é melhor ter os amistosos que você realmente calibra e vê onde que tá dando? Fala pra gente aí, não esquece, segue a gente nas redes sociais, compartilha o nosso conteúdo. Sou o Canarinho de torcedor para torcedor. Roda a vinheta. Estamos de volta e não esquece, compartilhe o nosso conteúdo aí, que agora é um momento de Copa, né, JP? A gente quer chegar na Copa cada vez maior aí, cada vez melhor para cobrir, fazer uma cobertura bem legal, né? É isso, João, porque quando a gente falava há 2 anos atrás, o projeto é Copa, mas, pô, era um horizonte que tinha 2 anos e meio para acontecer, né? E agora a gente tem aí 6 meses para a Copa começar, então é contagem regressiva. A gente já vem falando disso nos últimos episódios, né? E agora é assim, não é o nosso último episódio do ano, mas é o último que a gente fala de algo que aconteceu com a seleção, porque agora é só em março, né? E aí é a boca da Copa. E tá, igual você falou, né? O último jogo, né? Os 2 últimos jogos foram desse ano, foram agora só em 2026. Se Deus quiser, embicando pra cima. A gente tava vendo aqui antes do episódio há quanto tempo tem que o Brasil não vira uma data FIFA ganhando 2 jogos, né, JP? Os 2 jogos da data FIFA. Esse foi mais um que a gente não ganhou, né? Sim, não ganhamos, e quando a gente olha pra trás, a gente sabe que foram com os adversários sul-americanos os mais fracos que não foram pra Copa, né? Que seria o Chile e o Peru no ano passado, né? Em 2024. Então, assim, é ruim, né? Pelo tamanho e quando você olha a seleção brasileira, a maior vencedora de Copas do Mundo, a maior quantidade de títulos possíveis, né? Quando a gente conta, igual a gente estava fazendo a brincadeira, a Argentina só disputou 21 finais, o Brasil o dobro, 42, né? Somando todas as modalidades de futebol. Então é isso, é ruim por conta do histórico. Mas se a gente olhar para o ciclo, é o contexto do ciclo, né? Não tem muita coisa diferente do que a gente fala, pô, o Brasil só ganhou 1 ou 2 vezes dos 2 jogos na data FIFA. Porque realmente é um ciclo muito nebuloso. E de novo, quando a gente olha para um ciclo que foi tão complexo, a gente tem que se apegar no que foi do ciclo de 2002 e no ciclo de 94. É a única coisa, galera, assim, que dá pra gente pensar e olhar para ela com uma atenção, assim, e o foco é isso, assim. Porque quando a gente teve 2 momentos tão ruins, assim, num ciclo pré-Copa, a gente trouxe o caneco para casa, né? A gente já falou isso algumas vezes, né? Os 2 últimos, né? Os 2 últimos títulos foram assim. JP, o que você acha da gente começar de trás para frente, falando um pouco do jogo contra a Tunísia e depois do jogo contra o Senegal? Pode ser, que acho que é mais legal a gente falar do mais recente. Mais recente, né? Então vamos lá. Brasil 1, Tunísia 1. O que você achou do jogo? Conta pra gente aí um pouquinho, aí a gente vai falando um pouco das formações e de tudo mais. Assim, quando o jogo foi oficializado, Brasil e Tunísia na França, aqui num dos episódios eu falei, cara, esse jogo, ele pode ser um jogo que a gente vai ter uma atmosfera um pouco diferente, justamente pela colônia tunisiana que tem na França, e de fato eles empurraram a seleção deles para fazer um jogo muito bom contra a seleção brasileira. Porque se a gente voltasse no tempo, o Brasil já tinha jogado 2 vezes com a Tunísia e as 2 vezes o Brasil tinha goleado. E dessa vez foi um empate, né? E aí as pessoas falam, pô, mas é a Tunísia. Cara, a Tunísia, ela terminou com a melhor pontuação das eliminatórias da África pro ciclo dessa Copa de 2026. 28 pontos, 9 vitórias e um empate. E, adivinha, quantos gols você acha que a Tunísia tomou nesses 10 jogos? Foi um só, né? Nenhum.
Então ela foi uma defesa 0 vazada. Então, assim, eu tava vendo uns grupos de WhatsApp que eu participo de seleção, bolão, os caras colocando 4-1, 5-1. Eu falei, galera, o Brasil pode ganhar. Não ganhou, mas não vai golear, porque a Tunísia tem um time que a defesa mostra por si só, né? E foi isso, cara. Eu acho que, assim, como um teste pra seleção brasileira, eu não achei o resultado ruim. Por outro lado, a gente esperava a vitória. Mas por que eu não achei o resultado ruim? Porque é um jogo que você teve uma atmosfera diferente, com a torcida em cima, muito frio. Qualquer cobertura que tinha na TV, que era Grupo Globo, Cazé, a galera falando do frio que tava ali na França, né? Em Lille, nesse jogo. Então, assim, foram condições adversas que é importante pra seleção, enfim, participar. Mas quando você olha o jogo como um todo, a Tunísia soube se postar, o Brasil teve algumas oportunidades, assim, a gente até tava vendo os números, teve volume de jogo, posse de bola, teve chances de gol, mas que não conseguiu converter. Então, assim, é um amistoso válido. O resultado foi bom? Talvez não, mas eu acho que faz parte do processo, assim como foi importante a derrota pro Japão no mês passado também, né? Acho que a gente, no fim das contas, o que a gente tenta encontrar é um contexto pro momento que a gente vive da seleção brasileira. Quando a gente olha pra seleção, assim, bate um olho, pelo menos eu como torcedor, você fala assim, cara, parece que tá faltando alguma coisa ainda na seleção brasileira, apesar de você ver que ela evoluiu. Mas o jogo de hoje eu não vi, não consegui ver e não foi possível assim, assistir, mas eu vi uns comentários no final falando que tava parecendo que tava com a perna muito pesada, que os jogadores estavam sentindo. De qualquer forma, é como você disse, também tem um amistoso que a gente ganha de 10-0, o que adianta pra gente, né? Não tem parâmetro de nada pra gente chegar na Copa. O meu ponto é, será que a Tunísia seria um time que o Brasil ganharia fácil ou ele seria? Óbvio, tem todo o contexto que você acabou de dizer que credencia a Tunísia pra isso. Só que quando você olha pra seleção brasileira, essa Tunísia, que na última Copa também ela não perdeu, né? Ela não perdeu no grupo. Ela ganhou da França, né? Ela ganhou da França e empatou os 2 jogos. Ela não classificou e eu acho que ela não perdeu também. Ou seja, é um time que tem uma casca. Então, em crescimento, né? Exatamente. Não é uma análise que a gente tem que fazer. Eu tô fazendo isso por uma análise, assim, que não é uma coisa assim, foi ruim o resultado. Eu também não consigo olhar que o resultado foi ruim. E, óbvio, a gente espera vitória? Espera. A gente espera que o time jogue e encante mais? Espera. Eu assisti o jogo de sábado, a gente vai falar um pouco, foi muito diferente do jogo, exato, pelo que eu pude perceber do jogo de hoje, né? Assim, pelo menos o jogo de sábado eu achei que o Brasil jogou muita bola. Quando a gente olha para os números, JP, aqui, o maior pontuador com nota 8 aqui no SofaScore foi o Estevão. Nota 8, que é difícil de ter nota 8, assim, para um jogador, tá? Assim, pelo menos é 7 pontos poucos, assim, sempre. E a pior nota ficou com o Bento. Desculpa, com o Wesley. 6.4 aqui, até porque ele teve a falha lá no... eu acho que condiz com o que foi o jogo. O melhor jogador do Brasil e o pior, né? E assim, de coletivo, você acha que o Casemiro conseguiu ajudar de novo? Não conseguiu? Como é que você acha? O Bruno Guimarães conseguiu fazer um bom jogo? Fala um pouco mais da individualidade aqui nesse jogo. Não, legal. Acho que esses 2 nomes que você citou, diferentemente da intensidade que teve no jogo anterior, que a gente vai explorar, que foi com o Senegal, não foi tão bem. Mas se você olhar taticamente o time, a forma como o time se movimentou, talvez a percepção ela seja um pouco diferente, que não foi bem, mas também não comprometeu. Então, assim, individualmente, quando a gente olha o jogo e você fala, o Estevão teve nota 8, a nota dele poderia ter sido maior, porque ele meteu uma bola na trave no último lance, se fosse gol talvez, obviamente que a nota valorizaria, e teve o pênalti perdido pelo Paquetá. O Estevão fez um gol de pênalti no primeiro tempo, no segundo tempo, quando o jogo estava 1-1, teve um pênalti pro Brasil, sofrido pelo Vitor Roque. Acho que todo mundo imaginou que o Estevão ia fazer mais uma cobrança, fazer o gol, mas por um pedido do Ancelotti, ele até confirmou isso na entrevista, ele quis dar oportunidade pro Paquetá, porque até então o Paquetá era o jogador que era o batedor oficial de pênaltis da seleção brasileira, isso há um tempo atrás. E aí automaticamente não deu muito certo. As pessoas brincaram, obviamente, questão de bet, né? Que a ilha de Paquetá tá feliz agora, porque ele perdeu mais um pênalti.
Só que aí naquela época não era pênalti, era cartão, né? Só que são brincadeiras assim que a gente acaba levando e trazendo pra cá pra descontrair. Mas obviamente que eu esperava ali que o Estevão batesse, porque números interessantes, João. O Estevão, apenas o 10º jogo dele com a camisa da seleção. Aí ele começou a ser convocado em 2023, né? 24. E já é o 5º gol. O Vini Júnior tem 44 jogos, 8 gols. Então, assim, você vê a diferença, né, cara? A camisa não parece que não pesou. Não pesou. E aqui no Brasil ele era conhecido como Cuiabá Man, né? Porque ele jogava no Palmeiras e ele não decidia. Ele era freguês do Corinthians, freguês do São Paulo, freguês do Santos. Só que ele decidia jogos com o Cuiabá, com a Ponte Preta, com o Guarani, com o Juventude. Então ele não conseguia se mostrar em grandes jogos. Agora tá ao contrário, né? Na seleção brasileira ele vem sendo o cara da seleção. É o Seleção Man. Já estamos colocando ele como o cara que pode ser o grande protagonista da seleção na Copa, né? E no Chelsea ele também tá indo bem, né? Ele não é titular. Não é ainda assim titular, mas quando entra tá resolvendo, né? Tem feito gols lá bacanas, assim. E quando você olha pelo jogo, JP, a gente teve... Eu sei que isso não quer dizer nada, mas 74% de posse de bola pro Brasil. Né? Quando você olha pra isso, você fala assim, pô, um domínio. 22 chutes contra 7. Beleza, tem chute que nem passa perto e tal, bate na zaga. Sim. Mas 22 contra 7 já é um parâmetro que você vê que tem um domínio contra um time importante. Eu gosto muito da parte de troca de passes, quando vê aqui, ó, o Brasil trocou 592 passes contra 212 da Tunísia. Significa que o time tá rodando a bola, tá fazendo. Aí não tem aqui os passes certos aqui. Mas, enfim, a bola tá... Ah, não, tem, ó, passes certos. 535 de 592. Altíssimo, né? Altíssimo. Acurácia, quase 90%. Passe no traço final, 79%. Foram 159 perto do gol. Ou seja, o Brasil ficou em cima contra um time, igual você falou, um time que jogou diferente, Senegal, uma escola que vai ser difícil pro Brasil na Copa também. Sim. Porque, como você também comentou, né? O time tá em ascensão. Tá em ascensão. E assim, cara, o Brasil ele vem fazendo um plano e é muito assertivo a questão de diferentes escolas, de você poder enfrentar. Então, pegamos aí a escola asiática, goleamos a Coreia e perdemos de virada pro Japão, numa pane de 45 minutos da seleção que a gente explorou muito aqui. E agora a gente pegou uma seleção que a gente nunca tinha ganhado na história, Senegal. Os jogos anteriores a gente tinha empatado e perdido, e agora a gente ganhou a primeira vez. Foram quantos jogos antes contra o Senegal? Eu acho que eram 2, né? Mesma coisa com a Tunísia. A Tunísia foram 2 vitórias e o Senegal a gente tinha uma derrota e um empate. E agora uma vitória. Então, assim, cara, é muito difícil você falar se tá certo ou se tá errado. Se você observa, por exemplo, os amistosos da Argentina... Isso eu falo desde a Copa anterior do Catar. São amistosos, assim, cara, que o nível é baixíssimo. Dessa vez eles pegaram Angola, que tá muito mal lá na África. E só usaram uma das datas nas 2 datas FIFA. Só teve um amistoso. Então, assim, o Brasil tá fazendo um processo de entender como esses times jogam, como a gente pode, enfim, passar por uma situação. E o time da Tunísia, ele é muito parecido com como joga o time do Egito, o time da Argélia. E aqui, de novo, possibilidade altíssima de ter um desses times do nosso grupo. Sorteio daqui a alguns dias. Então, assim, acho que é o caminho. Então, o Ancelotti, ele vai ver essas oportunidades pra gente poder trabalhar e não passar, por exemplo, por uma questão que a gente teve no jogo do Japão, que é um apagão. Porque agora vale perder, vale empatar. Na Copa não, né? São 8 jogos, a gente tem que ter no mínimo 7 vitórias para ser campeão. Digo no mínimo porque ainda dá para dar um empate na primeira fase, mas que isso é absurdo. Não tem jeito. Sim. E você, o que você achou aí do jogo? Brasil e Tunísia. Fala pra gente, gostou do time que você viu? Gostou do time, da forma como você viu o time? Essa é uma das perguntas importantes. A gente até notou aqui, né, JP, que a gente vê uma mudança clara no comportamento sem a bola, né? Isso. Sim. Eu acho que dá pra sentir o time... Vendo o jogo, aí eu vi Senegal, então a gente não tá falando Senegal, mas o time ele cercava muito bem. Assim, ele fazia uma posição muito diferente. Eu acho que isso ajudou muito.
E aí teve aquele negócio de compactação entre as linhas, cada vez mais aqui, usando aquele 4-3-3, 4-2-3-1, então mesclou bastante nisso. Mas o Matheus Cunha, eu queria pegar do Matheus Cunha, assim, a gente nós não vamos ficar analisando jogador, mas qual que é a sua percepção do Matheus Cunha? Cara, eu acho que é um jogador que eu vejo na seleção brasileira, mas que hoje eu não vejo como titular. E aí eu vou já falar um pouco então do que eu vi, que deu pra perceber bem no jogo anterior, que foi com o Senegal, a participação dele. O quarteto lá da frente, com ele, Rodrigo, Vini e o Estevão, funcionou muito bem. Ele vindo um pouco mais de trás, como ele é um cara grande, veloz, ele vinha e abria, e aí o Brasil construía as jogadas. Então, e ele chegava na frente, ele teve um lance lá com o Senegal que ele entrou dentro da área e meteu uma bola de cabeça na trave, no travessão e tudo mais. Agora, nesse jogo atual, né, que foi com a Tunísia, a participação dele já foi mais discreta, vamos dizer assim. E aí, até falando aí dos grupos de WhatsApp também, ele é um cara ali que, se a gente colocar um termômetro, a galera não entende como ele tá como ele tá na seleção. Eu já vejo que ele pode estar pelo nível hoje que a gente tem. É um cara que já vem aí desde as Olimpíadas lá do Japão, 21, participando da seleção. Mas é aquilo que eu falei. Eu não sei se ele seria titular, até porque talvez a posição que ele tá jogando, e aí vai precisar talvez um rearranjo. Rafinha voltando, acho que o quadrado... sai o Cunha e entra o Rafinha, na minha percepção. Na minha percepção também, mas eu tô achando que ele vai tirar ou o Estevão ou o Vini Júnior. O Estevão acho que é difícil. Acho que o Estevão assumiu, né? Assim, ou talvez o Rodrigo, né? Eu acho que entre o Vini e o Rodrigo, pode ser. Entre o Vinícius e o Rodrigo, eu acho que ele daria o Rodrigo. Eu acho que o Rodrigo ele tem mais chance. Agora, porque eu vi algumas pessoas falando do Cunha. Não, do João Pedro no lugar do Cunha. Que o João Pedro deveria entrar por causa disso. Não sei, cara. O João Pedro também é um cara que começou agora, né? No Chelsea, ele entrou bem na Copa do Mundo lá, né? De clubes. Mas não sei se é um cara ainda também. O fato é, eu acho que o Richarlison tá num péssimo momento. E ele não entrou em nenhum dos dois jogos. Exatamente. Né? Nem ele e nem o Juba, né? Não foram... O Juba não foi também, isso. Os dois caras... Mas o Juba, a informação que a gente viu lá dos repórteres e tal, que ele agradou bastante o Ancelotti. Porque o pessoal falou bem, né, dele. Mas estranho ele não tem entrado. Esse é o ponto. Se gostou e não entrou, não tem como. Fabrício Bruno entrou de novo. Mas aí ele entrou numa necessidade, né? Que o Militão meio que saiu machucado ali, né? Mas entrou nos dois jogos, né? Não, porque no jogo anterior o Magalhães se machucou, né? Aí expulso, não? Não machucou. Aí o Militão foi improvisado. Ele tava na lateral, aí entrou o Wesley e ele veio pra fechar a zaga com o Marquinhos. E agora você não tinha um quarto zagueiro. Sim. Porque não convocou, então o Fabrício Bruno... Não, tá certo. É porque agora que eu tô lembrando que teve a lesão do Gabriel Magalhães, né? Vamos pegar aqui agora então o Senegal, já que a gente mudamos o jogo agora aqui, falar um pouco de Brasil e Senegal, que foi um jogaço do Brasil. O Brasil jogou muita bola. Sim. Foi um 2-0, mas assim, contra um time que tava em cima também. Sim. Sadio Mané. Tava invicto há muito tempo. Há muito tempo invicto. Tem um cara lá que chama Jacobs, joga muita bola esse Jacobs. O Libali zagueiro. O Libali, né, muito bom jogador também. O goleiro também, né, que erravam todos os passes. Eu não sei o que o técnico tinha, porque ele ficava mandando o cara sair com a bola no pé, ele errava todas as saídas. O Mendy. Errava todas as bolas saídas. Todas. Acho que ele não acertou um passe de negócio. E aí, assim, quando você para e olha pra isso, na hora que vamos pegar aqui a estatística, você vê um jogo em que ficou mais equilibrado Casimiro, Estevão, Rodrigo e Militão, 7.6, 7.7. Todos esses aqui. E o Casimiro 7.8, mas o resto tudo 7.6. Você não teve um outlier, não? Não teve um outlier. Tanto que nesse último tava 8 e o outro 7.6, era com 0.4 de diferença. E aí quando você olha isso, você vê que tem uma discrepância pro jogo, né, contra a Tunísia. Deu pra ver que o time jogou muito compacto, né, JP? Eu gostei muito desse jogo. O que você achou dele? Cara, Senegal foi um daqueles jogos que a gente fala, pô, valeu a pena, né? Um sábado ali a gente parar, uma galera assistindo e vendo, e a gente até brincava, não, vai encarecer os ingressos. Já tá caro os ingressos pra Copa, vai encarecer mais ainda, porque o Brasil tá jogando muito. E assim, esse jogo, eu acho que o Brasil, ele conseguiu jogar de uma forma que foi destacada, inclusive, pelos jornais lá da Europa, né? Que o Ancelotti despertou
um leão, né? Não foi bem essa frase, mas isso que ele quis dizer, né? Um monstro, né? A seleção brasileira voltou. Por quê? Voltou naquele estilo da seleção, né? Aquele futebol envolvente, futebol de velocidade. O Militão fazendo ali a lateral direita, correndo, cara. Parecia... Tinha um prato de comida na frente, ele morto de fome, correndo atrás, indo e voltando, se apresentando. Então, assim, foi um jogo do Brasil muito diferente do que a gente vinha vendo nos últimos tempos. Total. A gente teve um jogo bom contra a Coreia do Sul? Teve. Mas ali foi uma situação de uma chuva, né? Torrencial, um cenário bem diferente. Ali não, aqui a gente pegou um clima agradável em Londres, diferente do clima frio de Lille, e que o Brasil conseguiu fazer um grande jogo. Acho que, assim, talvez a melhor exibição aí do Carlo Ancelotti como técnico da seleção, e dá até pra dizer mais, né? Acho que talvez a melhor exibição do Brasil aí nos últimos... Nossa senhora. 2 anos, né? 24, 25. Tranquilo, assim. Não, até 23 talvez, né? Porque não muda tanto. Eu acho né? que depois da Copa, talvez é a maior decepção, a maior exibição. Porque a exibição contra a Croácia foi ruim também, né? Só o final que foi... Croácia, fala da Copa? Da Copa. O jogo foi amarrado, né? Então, foi um jogo amarrado. Aí, em 2023, teve aquele 5-1 lá, né? Bolívia, mas é Bolívia. Mas era Bolívia. Ou seja, sinceramente, acho que desde 2022 a gente não viu o Brasil jogando bola assim, pelo menos, assim, não me lembro. Tá certo que contra a Coreia, igual você comentou, parece que jogou muita bola também, né? Assim, bem, só teve momentos, mas é que o jogo inteiro com o Senegal, ele foi um bom jogo, não foi só... Os gols foram no primeiro tempo, beleza, mas o jogo inteiro foi legal. O Brasil pouco sofreu, pouco assim, teve passes errados, então foi assim, e com um time bom, né, Jota? E com um time bom. Eu lembro que no jogo contra a Coreia você até falou o seguinte: João, chega mais tarde, porque era no horário de trabalho, né? Eu não consegui ver. Vale a pena ver. Vale a pena você assistir depois de uma parte. Eu assisti. E aí foi um jogo que realmente o Brasil jogou muita bola também. Então talvez seja ali o pau a pau, né? E eu acho que assim, a gente espera um pouco do Ancelotti isso, né? Fazer diferente do que a gente tinha aqui dos outros treinadores e do que quer que seja. Quando a gente fala que é um jogo diferente o do Senegal contra a Tunísia, olha só, 47% de bola do Brasil. Senegal teve mais. Senegal teve 53% de posse de bola. Não sabia. Total de chutes, 14 contra 11. Porque foi isso, o time de Senegal ficava em cima também. Esse era um jogo que ficou... Você vê que era um time... de trocação, né? Exatamente. É diferente do jogo com a Tunísia. Por isso que é bom ter um jogo contra a Tunísia, que é um time que fica mais travado, que tava super comemorando de ter um empate com o Brasil, e Senegal que falou, cara, não, eu vou pra cima do Brasil, ó. 338 passes contra 380 de Senegal. Senegal trocou mais passes que o Brasil. Você vê que nesse o Brasil trocou 590. E separando de alguma coisa? Cara, não, mas demonstra que são jogos que se complementam. Porque não dá pra ter todos os jogos também só igual o Senegal. Ou só igual Tunísia. Porque você não testa o time jogando na trocação. E a gente tá esperando um amistoso legal aí pro ano que vem, né, JP? Sem dúvida, né? A informação que tem é que o Brasil fechou, né, esses 2 amistosos. Deve estar oficializando aqui, por esses dias, França em Boston, né, no dia 28 de março, e no dia 31 em Orlando, a Croácia. Então seriam 2 jogos com duas forças aí. Um gigante, né? A gente classifica a França como um gigante, porque é bicampeã mundial, inclusive um dos títulos contra o Brasil. E atual finalista, né? Perdeu o título para... As 2 Copas, né? Sim. Na verdade, ela chegou na final. E a Croácia, que veio das 2 últimas Copas, 2 semifinais, né? Sim. Sendo uma finalista, inclusive, em 2018, para a própria França. Então, assim, são jogos que o Brasil vai poder provar agora o que tem o futebol europeu. Tendo em vista que a gente teve esses 2 jogos nesse ciclo, que a gente já falou também que foi contra a Inglaterra lá, no gol do Endrick, e depois o empate com a Espanha no Bernabéu com o gol do Endrick também, né? Exatamente. Eu acho que temos aí as 3 principais seleções hoje para ganhar o título, né? Sendo sincero, Espanha, França e Argentina, né? Acho que isso aí, eu acho que é... E o Brasil, né? O Brasil é pra gente que é torcedor, né? Mas assim, óbvio, o Brasil sempre é favorito. O Brasil sempre é favorito. Mas a gente sabe que a gente já fala abaixo, né? Mas a gente sempre fala isso, né, JP? O Brasil sempre é favorito. Então foi ótimo você ter lembrado. Porque sim, o Brasil tá entre. Porque o Brasil, quando entra pra jogar, gente, ele joga, vai pra cima e não tem o que falar. O que você achou do Brasil e Senegal? Gostou do jogo? Porque pra nós aqui foi um jogo que valeu muito a pena assistir. Quem que subiu de patamar e quem que deixou dúvidas aí pra você? Cara, sim, acredito eu que os 2 goleiros ali criou uma dúvida no Ancelotti.
Alisson é o goleiro titular da seleção pra Copa do Mundo. Isso aí tá fácil. Um terceiro goleiro, a gente tá na expectativa que ele chame um bom pegador de pênaltis. E aí talvez o Hugo Souza tá com possibilidades ali. Mas a gente não sabe se vai acontecer isso, né? Se ele vai nessa linha dos pênaltis. E aí essa outra vaga, Bento e Ederson. O Ederson, ele não foi tão bem no jogo com o Senegal. Ele cometeu alguns sustos. Foi. Então, assim, ele passou susto pra torcida e tal. E hoje é a mesma coisa, né? O Bento também não passou total segurança. Especialmente os dois ali, na hora que eles vão sair com os pés e tal. Goleiro bom pra mim é goleiro que tá embaixo da trave ali e não passa nada, né? Óbvio que saber jogar com a bola no pé ajuda, né? Mas eu acredito então que deve ter criado uma dúvida aí na cabeça do Ancelotti. Se ele vai com esses dois e o Alisson. Eu já teria testado o Carlos Miguel e o Everson do Galo e o Carlos Miguel do Palmeiras. Tem esse, ele chamou o John, né, que tava lá. O John também fez um bom campeonato ano passado. Esse ano eu não sei como é que ele tá. Ele tá no Nottingham Forest, você também tem acompanhado. Tem acompanhado, assim, pra saber como é que ele tá, mas ano passado ele foi um monstro, né? Ele catou muita bola, então... Eu acho que o Bento caiu muito, assim, o Bento, e ele tá inseguro, assim, acho que o ponto é esse. O Everton perdeu espaço, né? Eu acho que esses caras aí, tanto o Everton, o Everson, o Carlos Miguel, o próprio Léo Jardim também, que já foi ventilado o nome, como eles não foram testados até agora, já não vão mais. Então tá entre esses aí, o Hugo Souza e os três que a gente falou, e os 4, né? Porque tem o John também. Então desses 5, 2 vão ficar de fora. E quem que você acha que subiu de patamar? Cara, eu acredito que é aquilo lá que a gente já falou também. Acho que a dupla de volantes ali tá fechada, que é o Guimarães e o Casemiro. A dupla de zaga, Marquinhos e o Gabriel Magalhães. Então esses 4 são titulares junto com o Alisson na abertura da Copa. Você sabe um cara que eu acho que deixou dúvida? Não sei. O Paquetá. Acho que o Paquetá deixou uma duvidazinha aí no... De convocação? Não, de convocação acho que não, mas de ser um cara que ele conte, assim, muito forte. Acho que ele contava mais, porque, não sei, ele não deve ter treinado muito bem, porque o Ancelotti é muito bom de treino, né? Ele bota quem treina, pelo menos é o que era dito no Real Madrid. E que ele botava pra jogar. Como ele não jogou assim, e aí depois você vê ele perder pênalti, né? O cenário, no partido com o Senegal, ele não entrou, né? Ele entrou no final, né? Entrou no final. Entrou no finalzinho. Nem lembro dele jogando bola no jogo, pra falar a verdade. Então, ou seja, não sei, eu acho que é um cara que deixou. E eu concordo que, pra mim, subiu de patamar o meio de campo. O Bruno Guimarães, que ele tá jogando de bola, meu amigo. É surreal que ele tá jogando de bola. Tomara que é isso que a gente espera, que ele mantenha esse ápice aí por mais 6 meses, porque é na Copa do Mundo que ele tem que fazer. O perfil dos 26 convocados desse aqui, muita gente da Premier League, 9, mas Brasileirão 7, né? Então ficou bem pau a pau aqui os dois, isso é muito legal. Acho que é uma convocação um pouco diferente até pelo momento, né? Então veio bastante jogador aqui do Brasileirão. Talvez se a gente puxar aí nesse ciclo, acho que talvez é a que tenha tido a maior diversificação, né? Aí, para fechar esse contexto aqui da seleção, um debate aqui, até para o nosso público também aqui que assiste. A gente evoluiu ou ficou no mesmo lugar? Time Ancelotti versus toda a história aqui. Pode até comparar dentro do time Ancelotti, mas comparando de 2022 para cá. Cara, eu acredito que houve evolução sim. Porque o brasileiro vai falar, mas os resultados continuam ainda um pouco... não deslanchou. Brasil ganhando todos os jogos, Brasil dando espetáculo, Senegal, Tunísia, não, só Senegal, Tunísia não foi espetáculo. Mas, cara, eu acho que é um processo. E o processo, ele requer que a gente, enquanto tenha possibilidade, possa fazer testes, fazer entendimento, estudar. Então o Ancelotti é um cara que é estudioso também. Então ele já está observando nuances que numa Copa do Mundo em 8 jogos você não vai poder ter. Então eu acredito que há uma evolução, João. Eu falo para você, é um ciclo, como a gente falou, nebuloso, é um ciclo de resultados ruins, de
campanha, assim, pífia nas eliminatórias. Se fosse eliminatórias antigas, a gente estava em repescagem. Então a gente já falou de tudo isso aqui e o pessoal deve estar de saco, tipo, toda hora vocês falam a mesma coisa. Mas é legal lembrar. Então hoje, quando a gente olha para os últimos 2 meses, que a gente vai falar, pô, a gente jogou na Ásia e agora na Europa contra africanos. Cara, o saldo final de 12 pontos, a gente ganhou 7. A gente tá ali com um aproveitamento de 56%, 57%. E é acima do aproveitamento do ciclo inteiro. Então houve uma evolução, na minha concepção. Assim, bom ponto, JPC. Eu acho que eu concordo com você, mas... O percentual depois a gente faz a conta, porque eu fiz de cabeça. Não, sim. Mas eu penso, assim, contemplando, concordo com você, mas eu também tenho um ponto de vista um pouco diferente. Porque eu acho, por exemplo, assim, eu esperava mais do Ancelotti dentro da seleção em termos de mudança. Eu achei que ele continuou sendo mais do mesmo. Sendo muito sincero, assim. Eu acho que, por exemplo, se fosse um treinador que não fosse o Ancelotti hoje, a gente estaria batendo nele mais do que é o Ancelotti. Eu acho que o Ancelotti, ele tem uma... Porque eu penso o seguinte, quando o cara olha pra dentro do vestiário e ele vê que ele é o principal dentro do vestiário, quem é maior que o Ancelotti hoje dentro da seleção brasileira? Ninguém consegue disputar. Quem era o Parreira na fila do pão discutindo, não sei o quê? Quem era, sei lá, entendeu? Assim, o próprio Filipão, Dorival, Diniz. Exato. Então, ou seja, não tinha o que fazer. Só que eu acho que, assim, o Ancelotti, se ele não fosse o Ancelotti, a gente talvez estaria batendo um pouco mais do que a gente está batendo. Sim. Por quê? Porque, assim, teve evolução? Óbvio que teve. Mas, cara, teve uma evolução, assim, realmente diferenciada, pegando os 2 jogos aí, beleza? Né, contra a Coreia e Senegal, assim, ok. Mas também tem muito pouco tempo. Então, o que eu acho é, ele vai trazer resultado, mas eu esperava mais do Ancelotti, dele falar assim, cara, vou mudar essa parada aqui. Vou mudar isso aqui. Também, de novo, falar de fora é muito fácil, né? João, o que você faria? Não sei, cara. Eu tô dizendo só o que eu espero como treinador, como torcedor. Eu acho que evoluiu também, mas eu esperava mais um pouco. Assim, eu acho que não consigo ver... A não ser que ele encaixou a zaga e o meio de campo agora pra mim. Eu gosto da sua opinião, do seu ponto de vista, porque pra mim, quando a gente fala exatamente isso que você tá trazendo aqui, é a visão. Se fosse um treinador tupiniquim brasileiro, a gente já ia estar, de fato, falando de teimosia, de por que muda, por que não muda, e aquilo que a gente sempre fala dos treinadores, e que é normal numa roda de conversa de torcedor e da própria imprensa, né? Por outro lado, cara, quando a gente tem essa paciência um pouco maior com o Ancelotti, eu não vejo só pelo resultado, eu vejo pelo tempo que ele tá. Sim. E justamente o tempo que ele tem quando ele pega os caras pra juntar todo mundo e treinar. Se ele tivesse tido aquele tempo que o Dorival teve lá atrás, 40 dias, pra fazer aquele papelão na Copa América, cara, eu já estaria aqui, de fato, num outro tipo de conversa em relação ao treinador. Mas a gente ainda tá com um pouco de paciência, então... Mas o seu ponto de vista é muito bom. E, de novo, não tô querendo queimar o relógio, não. Entendi. Pelo amor de Deus, assim, pelo contrário, eu acho que tem que dar o tempo pro cara. É só que eu acho que eu tava tão angustiado de esperar alguma coisa diferente. E quando tem a mudança, acontece rápido. Exatamente, assim. Eu falei assim, cara, não, pelo menos tá tão ruim, o cara vai chegar aqui e vai fazer um negócio que vai ser... Bum, e não... O famoso da água pro vinho, né? Exato. Eu acho que eu não senti essa água pro vinho assim, tão grande. Por exemplo, sendo muito sincero, cara, eu vou falar um negócio aqui que meio nada a ver, mas o Vini Júnior, pra mim, não seria titular da seleção brasileira. Não seria. Mas isso, se você perguntar, fizer uma enquete, a gente pode até fazer, inclusive, aí, a gente vai soltar nos stories aí, seu canarinho, só o Vini Júnior, pra vocês dizerem pra gente se deveria ou não ser titular. Porque eu acho que talvez a maioria acha que não, cara. Exato. E tá certo que ele confia muito no Vini Júnior, mas... Cara, eu olho pra mim e falo assim, o cara tá com uma cadeira cativa que pra mim não faz o menor sentido. Contra o Senegal, ele foi apagado, cara, assim, na minha cabeça. Não me lembro dele ter feito a diferença no jogo. O Estevão, pelo contrário, ele pegava na bola toda hora. Sim. Toda hora pegava na bola. O Matheus Cunha também jogou muita bola. O Casemiro nem se fala. O Casemiro tava inspirado contra o Senegal, né, cara? O Casemiro voltou à boa fase. Nossa, né? E a gente precisava de um cara desse, assim, voltar na boa fase, né?
E tem um dado adicional do Vinícius Júnior, que desde que ele assumiu o namoro com a Virgínia, ele não fez gol e nem deu passe. Nossa. Pelo menos é o que estão dizendo, perdeu o pênalti. De fato, isso eu ouvi, eu não sei se é isso mesmo, se eu tô falando groselha. Eu também não sei, mas o mais importante de tudo isso é falar, cara, que cagada, né, bicho? É muita... Desculpa, mas é muita coisa envolvendo os assuntos fora que vai destruindo, vai tirando o cara do foco demais, né? É uma loucura, né? Mas que seja bom pra ele, né? Que seja bom, que ele seja feliz. Que ele seja feliz. Próximos passos da seleção, né? Março, você já falou. Então, 28, França, né? Boston. E possivelmente Croácia, dia 31/3 em Orlando. A gente tem a apresentação em junho no Brasil. Aí o treino na Granja Comari. Tem um amistoso antes do embarque. Querem fazer no Maracanã esse amistoso de despedida, né? Pra ser o último contato do povo brasileiro com a seleção. Granja Comari, Maracanã, ponte aérea aí para os Estados Unidos, né? E o base camp aqui do Brasil, pós-sorteio dia 5/12, a tendência é que seja na Flórida. Mas tem Guadalajara e Boston também aí como opções. Cara, né? Guadalajara ia ser muito pitoresco assim, né? Nossa. Bem diferente. Bem diferente. Se bem que foi Onde que foi de 70? Eu acho que foi Guadalajara, que o Brasil jogou. O Brasil jogou tudo lá, né? Só não a final. Se bobear, pode ser até um. O Brasil jogava no Jalisco, né? Que é um campo que não existe mais. Não tem. É verdade, acabou o campo, né? Aquele campo. É uma boa pergunta. Eu falei acabou, né? Mas é que agora tem um outro estádio lá que vai ser a sede dos jogos em Guadalajara. O Jalisco, eu não sei se... O Azteca é diferente. O Azteca é Cidade do México, é onde vai ser a abertura. Sim. Né? Que aí é outro canto. É verdade, tá aí uma boa pesquisa pra gente fazer, viu, JP? No próximo a gente atualiza, galera. A gente atualizar aí. Galera, a gente traz atualização sobre isso. A gente tem aquela... Agora um outro ponto aqui, pegando o gancho. Vamos falar um pouquinho dos jogadores que a gente tinha evidência. Um a gente já sabe quem é, né? De novo, falo. E o outro é outro que também a gente já esperava muito, que é o Endrick. E que tá cogitando muito sobre ele ir pro Lyon, para ter mais pro Lyon ou pro Lille, né? É Lyon mesmo. É pro Lyon mesmo? Pro Lyon para jogar mais. Sim. Agora, eu acho que isso não é nem ruim para ele, cara. Sinceramente. Desde que jogue. Desde que jogue. Se ele chegar lá e não jogar, eu preferia voltar pro Brasil, né? E aí tem uma frase do Ancelotti para ele, que parece ser para ele: o futebol madrilenho não é improviso, é uma tática conjunta que depende de todos. Desempenho inclui decisões importantes. Cara, sei. Talvez tá parecendo muito foco aí pro Endrick, que não tem conseguido tantas opções assim. Jogou muito pouco com o Xabi, né? Ele deixou de ser a primeira opção, não é nem a segunda, então ele entra num fim de feira. E aí, normalmente, quando ele entrou, já eram situações resolvidas, não tinha muito o que fazer. Ele fez um gol aí agora, né? Pouco tempo atrás, não foi? Eu não sei. Eu não sei. Ele fez um gol tem pouco tempo. Mas assim, então fica difícil pra ele, de fato, conseguir alavancar e ter a oportunidade dele na Copa do Mundo. Porque o mesmo Ancelotti que deu essa frase de impacto aí, em uma outra pergunta que foi feita aí na convocação do Endrick, ele colocou: o Endrick, ele é muito jovem. Se ele não tiver na Copa de 2026, ele pode estar na Copa de 30, ele pode estar na de 34 e até na de 38, ou seja, ele deu aí a entender que, cara, se ele não conseguir agora, ele tem que continuar em alto nível para tentar as próximas. E assim, é um cara que quando surgiu, ele era mais badalado que o Estevão, né? Esteval. Pô, o Esteval era um cara que nem era cogitado, assim, né? Bom, agora eu vou falar uma frase e você fala de quem que é. Está na lista. Tem 6 meses para garantir a vaga final. De quem que a gente está falando? É difícil? É difícil. E roupa os tambores. Essa daí eu vou precisar da ajuda dos nossos amigos aí das redes sociais. Mas obviamente que ele tá falando do Neymar, né? Porque o Neymar é um cara que toda convocação, todo dia quando se fala de Neymar... agora alguém deve estar falando do Neymar, a gente tá gravando aqui e nesse momento a galera tá falando de Neymar, enfim... eu acho que o Neymar, ele é um pacote, né? É um pacote muito maior do que simplesmente o cara tá lá ou não. Porque nessa janela de jogos, os jogadores, algumas vezes questionados ali por repórter, off, sem ser o que eles achariam do Neymar, e é quase unânime que o Neymar tem que estar
isso pelos jogadores no grupo da Copa. Se vai ser o titular ou não, é outros 500. E assim, eu acho que ele não vai ser titular. Pra nós aqui também, né? Mas ele teria que estar no grupo. Então vamos ver, cara. Tem um lado aí de pessoas que acham que ele é ex-jogador, tem caras que acham que não deu certo, mas talvez você tenha até dados e números de como a carreira dele é diferente, não é só dentro do campo, né? Cara, isso aqui é muito legal, né? Assim, a gente tem o problema da forma física do Neymar, e a gente já falou isso aqui no episódio, que talvez ele tá na expectativa de dar um tiro de 5 meses e fazer isso acontecer. Só que aí você tem Natal, Réveillon e Carnaval, né? Deve ter alguns aniversários dos filhos aí. Cara, só esse ano, pula essas 3 coisas aqui, tenta focar pra tentar... Posta treino todo dia. Pô, posta o treino, você tá postando treino aí, cara, a gente tá acompanhando aqui, estamos felizes que você tá postando treino, posta treino, cara. Ó, o Neymar como marca global, JP, ele é o sexto atleta mais marketável, de marketing do mundo segundo a Sports Pro. Ou seja, ele é um cara que tem muito peso, ele tem muitos seguidores, né? Então, assim, e ele, inclusive, é acima do Messi e abaixo do CR7 em termos de referência para algumas marcas e trend. Ele ainda tem repercussão global absurda, mesmo estando no Brasil, e é o primeiro 10 da seleção que está sendo julgado totalmente nas redes sociais aí, porque Ronaldinho Gaúcho, Romário e Ronaldo não tinha rede social assim ainda para fazer. Eu vou fazer um parênteses de uma coisa que a gente estava falando também da última Copa das Lendas, né? Tem muita gente terminando Copa aqui agora, esse ano, mas tem uma outra coisa aqui que eu queria falar, que era o histórico de craques cortados também nas Copas. Antes de falar das lendas aqui que estão acabando a Copa, nós estamos falando do Romário em 2002, do Ronaldo em 2010 e do Ronaldinho Gaúcho em 2014. Esses caras ficaram de fora da Copa. Será que o Neymar tá nessa linha também? Então, e interessante, né, quando você fala desses 3 caras, obviamente são 3 caras que conquistaram o título pela seleção, né? Romário lá atrás em 94, o Fenômeno e o Bruxo em 2002. E aí é interessante quando a gente fala, o Neymar, na Copa do Mundo do ano que vem, ele vai ter 34 anos. Ele tem 33 hoje, vai ter 34. Na idade que ele tem hoje, os 33, o Romário, em 2000, 2 anos antes da Copa do Mundo de 2002, ele foi artilheiro do Campeonato João Avelange, campeão pelo Vasco. Então assim, fez um número extremamente grande de gols, craque do campeonato e tudo mais. Camisa com o SBT no final. Exatamente, contra o São Caetano. E aí se a gente pula mais pra frente, mais 10 anos, em 2010, o Fenômeno tinha também 33 anos. E ele era o artilheiro do Corinthians, tinha sido campeão paulista, fazendo muitos gols e conduziu o time ali para pré-Libertadores do ano seguinte, em 2000, e ficou de fora da Copa também. Romário ficou de fora em 2002, o Fenômeno em 2010. E aí quando a gente vai mais para frente, em 2014, o Ronaldinho Bruxo, onde que ele tava jogando? No Galo. No Galo. E o que ele fez um ano antes? Campeão da Libertadores e craque do campeonato e muita coisa. Vice-campeão brasileiro. Então, e não foi pra Copa. O que credencia o Neymar a estar desde 2023 até agora com menos de 10 gols, com poucos passes, assistências, a ser o cara a ser cogitado pra Copa? Se esses outros caras tinham esses números e essa capacidade não foram, é porque o Neymar, ele é uma ilha, ele é isolado, né, cara? Ele não tem uma concorrência muito grande e a gente sabe que ele é o único cara nos últimos 15 anos do futebol brasileiro acima da média. Eu acho que é por isso que ele continua. É por isso que ele continua. E quando você fala das lendas que estão terminando as Copas aqui, é que obviamente o Neymar já tá com 33, 34. Mas, cara, se ele tivesse... Messi, Cristiano Ronaldo, Modric, Lewandowski e Neymar. Tem mais um que você não falou aí. Não tá na sua cola? Ronaldo, Modric. Ochoa. Nossa senhora, esse vai fazer falta. Eu lembrei agora. Caramba, esse vai fazer falta, viu, JB? Sério, nossa. É a Copa que uma geração inteira. Não, e ele só jogava nas Copas. E pegava muito, né? Pegava muito. Cara, pegava o show. Cara, você vai fazer falta, o show. Sério, você é impressionante, cara. Assim, é surreal.
Não, muito bom isso aqui. Acho que vai ser uma Copa aí de um fechamento de geração muito, muito importante aqui, né? Pra nós que gostamos de futebol e muita gente, né, JP? Cara, se a gente falar só dos dois principais aí, né? Que é o Cristiano e o Messi. Nossa. Primeira Copa em 2006, cara. Caramba, é muita coisa, né? A gente tá falando de há 19 anos atrás, cara. É surreal. Vai fazer falta essa geração, tá? Assim, acho que vai vir uma geração boa aí, mas... Diferente, né? Mas vamos ver aí o que vem pela frente. Cara, assim, tem uma coisa aqui de observação, assim, para fechar o tema e a gente falar um pouco da seleção feminina, eu acho que é importante também. Mas essa compra o que você achou dessa compra do Neymar aí, pai, dos direitos autorais do Pelé, né? Da marca Pelé. Eu achei barato demais, cara. Pra te falar a verdade. Se você pensar marca Pelé por... 18 milhões de euros? Acho que até menos, viu? Pelo que eu vi, é 8 milhões. Cara, eu achei isso, sinceramente, assim, pra mim é dinheiro demais, tá, gente? Mas, não, eu tô falando pro enorme, eu tô falando assim, pensando no Pelé, você pegar uma marca dessa, que é explorar ela. Poder explorar com 8 milhões de... O que é 8 milhões pro Neymar? Cara, acabou de comprar a cobertura da Jimenez aí por 80 milhões, né? O que é 8 milhões pro Neymar? Achei barato demais, você não achou, não? Cara, e é a marca de ex-jogador aí de referência, né? Pelé é o Pelé. Não tem ninguém, né? Só ele. E acho que tá em boas mãos, né, cara? O Neymar, a gente sabe, e aí falando do pai dele também, que ele tem essa visão empresarial, né? Ele tem essa visão de negócio. E o Neymar, a alcunha dele na Vila, né? É o príncipe, né? Então tem o rei, a majestade Pelé e o príncipe Neymar, súdito do Pelé. E herdeiro de toda a tradição gloriosa aí do maior time aí da história do Brasil, né? Vamos falar que é o Santos, porque na época do Pelé, né? Então tem tudo a ver, né? Acho que é uma conexão legal, mas vamos ver, né? Vamos observar de perto como que eles vão trabalhar, né? Porque é uma marca que merece ser cuidada e respeitada por quem ama futebol, né? O esporte. Tomara que eles transformem ela em bilionária como ela mereceria ser. Exatamente. Né? Então, tem o Jorge, né? Exatamente. Eu espero que esteja nas mãos dele. Eu só achei uma pechincha mesmo, assim, pra quem tem muito dinheiro, mas que eles transformem ela numa marca aí histórica como o Pelé merece. No próximo episódio, nós vamos fazer um episódio mais curto, JP. A gente fala um pouco dos ingressos, que eu acho que é importante falar, certo. Do visto, do FIFA Pass, que a gente já tem visto aí notícias sobre isso. Aí fala um pouco mais aí também do ranking do Brasil, como é que o Brasil vai chegar aí, né, como pior ranking do Brasil aí, que a gente vai chegar na Copa. Mas eu acho que tem muito assunto que dá pra gente fazer intermediário aí, pra fechar o ano. Então espero o nosso próximo episódio aí, que nós vamos trazer muito assunto legal. Mas não poderíamos fechar isso aqui antes de falar da seleção feminina. Né, JB? Merece, né, cara? Merece um destaque. Sim. E falar um pouquinho do retrospecto pós-Paris aí. Fala um pouquinho pra nós aí o que você tem visto. A seleção feminina, ela vem num processo de ascensão, visando a Copa do Mundo aqui de 2027, né? Então, se você pegar os amistosos, né, os jogos que ela fez nos últimos tempos, é só com adversário de ponta. Times campeões mundiais, campeões olímpicos, e que o Brasil vem ganhando na casa dos caras, né? Então, assim, o trabalho do Arthur Elias na frente da seleção brasileira, ele é diferenciado. E isso dá muita perspectiva boa pro que pode vir a acontecer aqui na Copa do Brasil, né? Então, se a gente falar principalmente aí dos 2 últimos jogos, a gente ganhou da atual campeã europeia, Inglaterra, lá na casa do City, né, no Etihad Stadium. A gente foi visitar a Itália, que também era uma das grandes potências europeias, e ganhou lá em Parma. Então, assim, foram 2 jogos com 2 adversários de ponta que a gente conseguiu ganhar lá na Europa, e vai voltar para a Europa agora para jogar contra a Noruega no final do mês. 11, isso, lá na Espanha. E dia 2/12 em Portugal. Aveiro. Exatamente. Então vai ser assim o fechamento do ano da seleção feminina, que caminha aí para trazer boas alegrias aí pro povo brasileiro nessa Copa do Mundo, né? Já foi em Aveiro, JP? Aveiro não. Pode ir, que é muito legal. É legal? Nossa, a gente gostou muito. Baita lugar. Aveiro é a cidade do Cristiano Ronaldo, não, né? Não, do Cristiano Ronaldo é... Ilha da Madeira. Ilha da Madeira, exatamente. Ilha da Madeira. Eu tive um primo, tem um primo que morou em Aveiro durante um tempo. Aveiro é muito legal, cara. É muito legal e vale muito a pena. E tá aí, nós vamos fazer um pouco de
episódios aqui, além da seleção feminina também, mas nós vamos fazer umas pílulas que fiquem para que as pessoas possam consultar sobre a Copa, sobre tudo que a gente está falando de visto, que você acabou de passar por isso, da parte do FIFA PES, tudo isso então a gente vai deixar para que as pessoas consigam consultar e buscar informações aí para estarem bem informadas para a Copa do Mundo. Então aguarde o nosso próximo episódio. JP, tudo que é bom dura pouco. Chegamos mais uma vez ao final de um episódio, é sempre bom estar aqui com você. É isso aí. Valeu demais. Valeu, cara. Eu que agradeço. Acho que semana de jogo, a gente tem bastante coisa pra conversar, pra trazer pra galera. E é sempre legal, né? A gente tá aqui falando e, enfim, agora, os próximos dias vai ter o sorteio, a gente vai saber o caminho, então... Aí a gente fala, cara, a Copa realmente vai acontecer, porque aí vai vir o álbum de figurinha, aí vai vir as... Antigamente tinha as tabelas impressas, hoje não vai ter mais, né? Mas começa a vir as tabelas já com os jogos. Mas a gente tem que arrumar a impressa. A impressa é sempre bom de alguma coisa. Esse clima de Copa é fantástico. Demais, cara. Nossa, eu também amo, assim, acho que todo mundo, assim, que gosta de futebol, Copa do Mundo é o ápice, né, JP? E é isso, assim, mais uma vez, muito obrigado. Lá, filhota, aí, ó. Pulseira aí com as cores do Brasil, ela fez aí exatamente pro Sou Canarim pra vir aqui, ó, tá vendo? Ela botou o que ela tinha lá de cores do Brasil pra colocar. E aí, ó, filha, te amo. Muito obrigado mais uma vez. Não esquece, ativa o sininho, segue a gente nas redes sociais, a gente tá no Instagram, tá no Spotify, tá no TikTok e estamos aqui pra fazer o que for pra conectar a seleção brasileira junto com vocês. Vamos juntos e até a próxima.